Olá, o Saber Direito Debate está começando. Hoje no programa nós vamos falar sobre seguros. Eles desempenham um papel importante ao permitir que as pessoas se protejam contra alguns riscos, sejam de vida ou de seus bens. O tema foi assunto do curso apresentado durante a semana aqui na TV Justiça pelo advogado Marcelo Sacchetti Ferreira. E hoje ele está com a gente para falar um pouco mais da matéria. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória no direito, sobre como começou esse interesse pela área de seguros. Eu comecei há muitos anos, em 1997, advogando para uma seguradora em Santa Catarina e acabei, no decorrer dos anos, sendo convidado para vir trabalhar em Brasília também em uma seguradora e aí já se vão praticamente 20 anos trabalhando diuturnamente com o direito securitário, praticamente fazendo parte da minha vida. E conta pra gente hoje como está a situação dos contratos de seguros aqui no Brasil. Olha, sobre o aspecto econômico, é uma atividade pujante. É uma das poucas atividades que, mesmo num período de crise que nós estamos passando, cresce expressivamente. Hoje, os contratos de seguro, de maneira geral, eles representam em torno de 5% do PIB nacional. Se você, em que pese a relevância desse percentual, se você comparar esse percentual com as sociedades, com os países ditos desenvolvidos, com uma economia mais desenvolvida, mais robusta, fica muito claro que ainda temos um grande mercado, um grande espaço para um crescimento ainda mais significativo do que a gente já tem visto nesses anos. E repito, é um mercado que mesmo numa situação de crise severa, cresce a olhos vistos, inclusive há vários anos, a mais de 2 dígitos. E perante a lei, qual que é a obrigação de um segurador? Olha, hoje a obrigação de um segurador, pelo atual Código Civil, a obrigação é de garantia, ou seja, a seguradora, mediante o pagamento de um prêmio efetuado pelo segurado, ela vai garantir o interesse legítimo de um segurado sobre riscos pré-determinados, ou seja, então a obrigação é de garantia. E essa relação entre segurado e segurador, a gente pode classificar como uma relação de consumo? Sem sombra de dúvida. Inclusive, o mercado segurador, na minha opinião, hoje é um dos mercados mais atentos e talvez o melhor adaptado entre todos os segmentos da economia aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, como não poderia deixar de ser diferente. Hoje, às vezes, um seguro tem um custo meio alto. Eu sei que o senhor me contou que tem uma leve diferença entre calcular um seguro de um carro, o seguro de vida. Como que funciona esse cálculo? Olha, na verdade, o cálculo em si, ele apresenta algumas situações, alguns pontos muito semelhantes. E essa é uma característica muito interessante do direito securitário, que é a sua relação com outras ciências. Nesse caso específico, com a ciência atuarial, ou seja, cálculos matemáticos baseados em prognósticos, estatísticas e na lei dos grandes números. Basicamente, o que se faz dentro de uma grande massa de segurados, analisada uma grande massa de segurados, se calcular com base em tabelas e aí a grande diferença do seguro de automóvel para o seguro de vida. No seguro de vida, o matemático, o estatístico, o atuário, melhor dizendo, ele vai analisar, além das probabilidades de mortalidade e das probabilidades de risco que o próprio grupo historicamente apresenta, ele vai calcular uma média com base em tabelas de mortalidade elaboradas através de um censo. E tudo isso de uma maneira oficial, com base em estatísticas oficiais, ora do próprio IBGE,
ora estatísticas do Instituto Nacional de Atuários, que é me perdoe, eu esqueci a sigla deles, mas existe uma entidade de classe que representa esses atuários e que, inclusive, estabelece padrões de cálculos a serem realizados. São cálculos que apresentam uma complexidade, uma certa complexidade, que realmente necessitam de um conhecimento técnico muito profundo para evitar prejuízos severos à massa de segurados. E a economia influencia diretamente nesse cálculo. A economia, ela influencia na maneira em que, na medida, em que historicamente, em momentos de crise, nós temos um aumento do número de sinistros. Então, isso é um fato histórico. E os nossos matemáticos, os atuários, levam esses dados em consideração. Repito, historicamente, os momentos de crise, a sinistralidade tende a aumentar. Eu confesso que eu não sei te explicar o porquê do fato, mas é fato que isso acontece. E a gente já ouviu falar alguns casos de fraudes nesse setor. Eles são comuns? Como que está essa situação? Olha, eu costumo dizer que a fraude é o grande mal do seguro. Nós costumamos afirmar que as seguradoras, desde que ela tenha um corpo matemático, um corpo de atuários bem qualificados, ela não tem problema nenhum em pagar os sinistros, as indenizações decorrentes de sinistros com cobertura. O seguro, eu digo e repito isso, é feito para pagar indenizações. Agora, o que pode, de fato, desequilibrar uma carteira, além, obviamente, da atuação de um atuário, mas de fato, como fator externo preponderante, a prática de fraudes. Isso preocupa muito, de uma maneira muito forte, o mercado segurador. A própria Confederação Nacional de Seguros Privados, que representa, em última instância, todo o mercado segurador, ela tem inclusive mecanismos de controle e de combate à fraude no seguro. Isso, de fato, é um assunto que nos traz grande preocupação. O Código Civil de 2002 trouxe algumas mudanças nesse setor. Uma discussão foi sobre os seguros aleatórios e comutativos. Explica para a gente melhor esse debate. Na verdade, é uma característica do contrato. Com a vigência do novo Código Civil, o grande debate que se surgiu, que nasceu na doutrina, é justamente por essa característica do contrato de seguro. Ora, alguns defendem que ele seria aleatório, ora, outros defendem que ele tem características de comutatividade. E o que seria um contrato com características de aleatório? Basicamente, é aquele contrato em que, focando no contrato de seguros, mas basicamente pelo fato de não se poder ter a certeza que o evento para o qual foi contratada a cobertura irá ou não acontecer. Essa é a alha do contrato, é o que os doutrinadores, é o argumento que os doutrinadores mais se apegam para defender o contrato de seguros, que seguem essa linha, para defender o contrato de seguro como um contrato aleatório. Alguns também utilizam o argumento de que o próprio Código Civil atual, ele trata o contrato de seguro em que pese o reconhecimento da existência de uma grande massa de segurados, de uma coletividade de segurados que vai formar a nossa mutualidade, em que pese esse reconhecimento. O código, isso é fato, o código muitas vezes ele trata o contrato como uma relação bilateral. Apenas e exclusivamente entre a seguradora e um segurado. E às vezes não dá o devido enfoque à massa de segurados que está por trás daquela pessoa contratando aquele seguro naquele momento. A gente vai dar uma pausa rápida na nossa conversa e daqui a pouco a gente volta. Nós vamos rapidinho para um breve intervalo e já voltamos com Saber Direito Debate. Não saia daí.
Voltamos com o Saber Direito Debate e hoje o tema do programa são os seguros. E quem está comigo aqui no estúdio é o advogado especialista em direito securitário, Marcelo Sacchetti Ferreira. Marcelo, no último bloco a gente falou sobre o Código Civil de 2002 e algumas mudanças. Você não falou dos direitos comutativos. Na verdade, da característica do contrato como uma comutatividade. De fato, os que defendem essa teoria de que o contrato de seguro se caracteriza pela sua comutatividade se apegam ao fato de que o novo Código Civil estabelece como obrigação principal de uma entidade seguradora a prestação de uma garantia e não mais a indenização, o pagamento de uma indenização. Então, por esse fato e também por outros argumentos, mas esse é o principal fato, eles entendem que por essa característica principal, a característica, o contrato de seguro, melhor dizendo, se caracteriza por essa comutatividade. A gente pode falar que num contrato de seguro existem as obrigações das duas partes. Como que trata a questão da boa-fé? Isso é fundamental. Quem acompanhou nossas aulas durante a semana reparou, sem sombra de dúvida, o quanto eu destaquei esse fato. A boa-fé, ela é inerente a qualquer relação contratual. É um princípio do nosso Código Civil. Mas no direito do seguro, no direito securitário, o legislador teve o cuidado de qualificar essa boa-fé. Ele determina que tanto o segurador como o segurado mantenham a mais estrita boa-fé. Eu costumo exemplificar a boa-fé com base em 3 pilares: lealdade, probidade e veracidade, ou seja, ambos, segurador e segurado, devem sempre agir com base nesses 3 pilares. Existem algumas recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito do seguro de vida, especificamente nos casos de suicídios. É uma questão meio delicada, né, doutor Marcelo? Com certeza. Quem acompanhou a nossa aula durante a semana sabe da minha posição sobre essa situação. De fato, até pouco tempo atrás, em que pese o texto claríssimo, na minha opinião, do Código Civil, o próprio Superior Tribunal de Justiça ainda insistia na tese da necessidade de comprovar a premeditação para eximir a seguradora da obrigação de indenizar. Mesmo com a vigência do novo código, o novo código, quando entrou em vigor, essa discussão já é muito antiga, vinha desde o Código de 16, sobre a necessidade da comprovação da premeditação, e eu costumo dizer que essa premeditação é uma prova quase impossível de ser feita, que como que a seguradora vai ingressar, entre aspas, vai conseguir adentrar no íntimo de um segurado para demonstrar que aquele segurado tomou uma atitude tão drástica como essa, com o intuito de receber uma indenização securitária. Isso era praticamente uma prova impossível de ser produzida em juízo. Ciente dessa situação, o que decidiu o legislador, entendeu por, num primeiro momento, estabelecer um marco objetivo, um lapso de tempo para determinar que, a partir deste lapso de tempo, o suicídio teria cobertura independente de sua premeditação ou não. E o marco de tempo estabelecido pelo legislador foi 2 anos a partir da contratação. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo com a vigência do novo Código, por muito tempo insistiu na tese de que era necessária a comprovação da premeditação. Mas, recentemente, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu pela necessidade, pela legalidade, melhor dizendo, do lapso de tempo estabelecido pelo legislador para considerar válido o suicídio para fins de indenização securitária. Isso sem mencionar, que eu tive a oportunidade de debater na nossa aula, questões morais e até mesmo questões religiosas, com todo o respeito às crenças individuais de cada um, que estão por trás, que permeiam uma situação, um fato
tão violento, tão drástico como esse. Eu penso, sinceramente, que a maior mensagem que o mercado segurador, que o legislador, melhor dizendo, pode dar à sociedade é que o suicídio não pode ser uma forma de resolução de problemas financeiros. E isso eu tenho a firme convicção nesse sentido. Mudanças também na área do seguro de dano ao longo dos anos. Primeiro me explica o que é o seguro de dano e depois conta pra gente melhor. O seguro de dano é o seguro que visa basicamente a proteção patrimonial. Pode ser um patrimônio de uma pessoa, de um indivíduo, e aí pode ser o seu carro, pode ser a sua residência. Como também abarca seguros empresariais. Aí protegendo a indústria, protegendo o parque industrial, o parque tecnológico, ou mesmo garantindo a manutenção das atividades daquela empresa em determinadas situações. A grande novidade que veio também com o Código Civil de 2002 é o princípio indenitário para os seguros de dano. O que é o princípio indenitário em rápidas palavras? É basicamente que uma coisa não pode ser segurada por mais do que ela vale. Ou seja, um segurado não pode ter um enriquecimento em razão de um sinistro ou de um pagamento de uma indenização. O patrimônio desse segurado deve ser restituído ao Estado imediatamente anterior ao evento que ocasionou aquele sinistro e aquela indenização pela seguradora, jamais superior. A gente já volta a conversar, doutor Marcelo, porque nós vamos para mais um intervalo. E em seguida estaremos de volta com Saber Direito Debate. É bem rápido, hein? Estamos de volta com Saber Direito Debate. E, professor, você trouxe alguns livros aqui para a gente mostrar para os alunos. O primeiro, no caso, é esse de Carlos Artem, O Contrato de Seguro Visto pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa é uma obra singular. Por que eu digo que essa é uma obra singular? Porque ela tem muito mais características jurisprudenciais do que doutrinárias. O Dr. Carlos Artem, ele fez uma coletânea da maioria das decisões judiciais do STJ sobre vários assuntos, inclusive de natureza processual, que atingem o dia a dia do seguro. Então, se o aluno, se o nosso telespectador tiver o interesse de saber especificamente o que decidiu o STJ naquela situação envolvendo o contrato de seguros, fatalmente ele vai encontrar na obra do Dr. Carlos Artem. Você vê essa obra como uma vital? Eu diria singular. Ela é singular porque pelo fato de ela selecionar esses julgados do STJ aplicáveis a essas matérias do STJ. E por essa natureza de singularidade, não existe uma outra obra, pelo menos que eu tenha conhecimento específica para o contrato de seguros dessa natureza, que eu separei ela, porque realmente no dia a dia de quem opera o direito do securitário, ela acaba sendo realmente muito interessante. Agora vamos falar sobre o contrato de seguro de vida de Adilson José Campoy. O que o senhor tem para falar dessa obra? Olha, o doutor Adilson Campoy, junto com o doutor Ayrton Pimentel, talvez são os dois maiores conhecedores do contrato de seguro de vida no Brasil. São duas autoridades, duas assumidades sobre o assunto, e nesse livro, especificamente sobre seguro de vida, que é um seguro que, na minha opinião, ainda tem uma relevância social incomensurável, ainda tem um espaço muito grande de crescimento, e esse livro ele traz esclarecimentos doutrinários sobre as principais matérias do dia a dia, do dia a dia de quem opera com seguro de vida ou quem tem o interesse mesmo até de contratar um seguro de vida, de compreender melhor ou apenas ser um operador do direito realmente. Esse livro é uma referência, realmente uma referência muito, muito atualizada sobre o assunto. E a terceira obra é organizada por Bruno Miragem
e Angélica Carlini, Direito dos Seguros. Perfeito. Essa é uma obra onde os organizadores procuraram tratar da interdisciplinariedade do direito securitário. Uma obra que faz análise desde aspectos econômicos até o Código Civil e defesa do consumidor e direito empresarial abarcados dentro do contrato de seguro. São vários artigos redigidos por notórios conhecedores da matéria e que, sem sombra de dúvida, podem auxiliar o aluno, o telespectador, no seu dia a dia, nos seus estudos, e também é um livro que traz assuntos altamente atualizados. E esse último, contrato de resseguro, de Sérgio Rui Barroso de Mello, o que o senhor tem para falar? Esse, na verdade, o assunto resseguro é um assunto que exige um conhecimento técnico até para quem está familiarizado com o direito do seguro. O resseguro, por si, é um direito, é um ramo, eu costumo brincar que o resseguro é um ramo dentro do direito securitário, é um ramo praticamente que tem vida própria. Você pode ver, esse é um livro completo, o Dr. Sérgio Barroso de Mello é, sem sombra de dúvida, um dos profissionais mais qualificados nessa área, profundo conhecedor do assunto resseguro. Faltou só um livro que eu gostaria de mencionar, que é o livro de Pedro Alvim, O Contrato de Seguro. Sem sombra de dúvida, essa obra, O Contrato de Seguro de Pedro Alvim, é a obra mais referenciada em todas as jurisprudências nacionais, é o clássico, dentro do direito securitário, é a obra mais clássica de todas. É a obra que, inclusive, eu recomendaria aos estudantes, aos nossos telespectadores que querem se aprofundar um pouco mais no assunto sobre o tema. E para a gente encerrar, a área de direito securitário é de boa atuação? Eu sou suspeito para falar. Eu trabalho nessa área há mais de 20 anos, iniciei como advogado de prática forense, no dia a dia realmente ali do fórum. Hoje eu já estou há muitos anos trabalhando internamente no jurídico de uma seguradora e eu acho que é uma área promissora, mesmo num momento de crise, como eu já mencionei para você, economicamente é um dos poucos segmentos da economia que continua crescendo a passos largos e fatalmente sempre precisando de novos profissionais. Eu diria que o direito do seguro ele é promissor não só para o advogado, para o operador do direito, mas também para quem gosta e pretende se formar, por exemplo, em matemática, ciências da matemática, ciências atuariais. Realmente são profissionais muito bem remunerados e que eu diria que, se você tem interesse, pode acreditar que no futuro, se você se dedicar, se você gostar do assunto, vai ter uma recompensa financeira interessante. Professor, queria te agradecer pela presença com a gente aqui hoje no Saber Direito Debate e, é claro, ao longo de toda a semana. Eu que agradeço, eu estou realmente muito satisfeito com a oportunidade de poder debater esse assunto, um assunto, para mim, extremamente interessante, do meu dia a dia, e que eu vejo também a relevância econômica desse assunto. É, sem sombra de dúvida, um dos segmentos da economia mais importante e que ainda não recebeu dos operadores do direito, na minha opinião, a atenção que ele merece. E por isso apresenta essas oportunidades que estão sempre surgindo, interessantes economicamente, tanto para o operador do direito, como para quem também pretende se formar, por exemplo, em ciências exatas, matemática e por aí adiante. Muito obrigada. E o Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada pela companhia. Se você tem dúvidas, mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você encontra a nossa programação no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.